Fala, estudante! Estou aqui de volta novamente. Agora vamos fazer a última parte de matemática básica, tá? Que é a parte de porcentagem, tá? Muito importante para você tirar uma nota boa, para você conseguir interpretar bem as questões de porcentagem que podem aparecer para você na prova da EAR, tá bom? Se liga no seguinte, primeira coisa, o que é uma porcentagem? Entenda já de início o seguinte, porcentagem, a nomenclatura porcentagem, tá? Porcentagem, a palavra porcentagem, a expressão por cem, ela vem do latim, né? Significa por cem, né? Aqui, ó, por cem, já está na palavra, né? O que é uma coisa por cem? É toda fração porcentagem, então é toda fração onde o denominador vale sempre 100. Por exemplo, vou botar azul. 35%. 35%, botar na fração, 35% nada mais nada menos que uma fração dividida por 100. Uma fração de numerador inteiro, um numerador qualquer, e o denominador sempre precisa ser o número 100, beleza? 35 sobre 100, por exemplo. Outro exemplo, 20%. 20 sobre 100, 4%, 4 sobre 100, e assim por diante, tá? Tudo bem? Essa é a simples propriedade, a definição de porcentagem. As representações que a gente vai ter também são as seguintes, por exemplo, eu vou usar 22, tá? 22, a gente pode representar assim, tá? A forma porcentagem. Inicialmente, antigamente, os matemáticos usavam ainda por cima duas bolinhas assim, tá? Mas conforme foram passando as décadas, os séculos, eles tiraram uma delas, tá bom? E ficou só assim. Essa é a forma que a gente nomeia de forma percentual. Forma percentual, tá bom? Que é equivalente, que é a mesma coisa do que eu escrever assim, ó, 22 sobre 100, tá ok? É a mesma coisa, são as representações. Essa aqui é a nossa forma fracionária. Show de bola? Forma fracionária, quando você tem verdadeiramente a estrutura de fração. E a última é a forma decimal, 0,22. Essa é a forma percentual. Essa é a forma decimal, tá? E aí eu já vou aproveitar o gancho da gente estar falando de porcentagem e vou comentar com você sobre a ideia da utilização, tá, de números decimais, tá bom? Como que trabalha, como que passa para fração, como que passa para decimal e vice-versa, tá bom? Tem uma regrinha muito boa, tem um bizu muito bom para te passar, tá ok? Ficou claro essa parte? Tudo bem? Tranquilão? Eu vou apagar rapidinho o quadro e aí a gente vai entrar na próxima parte, tá ok? Continuando então, na parte de porcentagem, bizu, hein? Segura essa. Bizu. Grande bizu. Presta atenção no seguinte. A linguagem que a gente usa, eu quero que você entenda que a linguagem que a gente usa para representar a porcentagem, quando a gente vai falar de porcentagem, acontece o seguinte, a gente vai usar a expressão com a preposição de, tá? A linguagem a gente sempre usa a preposição de. Por exemplo, você quer calcular 10% de R$1.000. Eu quero calcular 30% de um volume. Eu quero calcular 50% do salário de alguém. Consegue perceber? E aí sempre você tem a preposiçãozinha de ali e muita gente confunde, muita gente não sabe como usar aquilo, não consegue interpretar da maneira correta o que está querendo dizer a frase, o que está querendo dizer o problema lá na hora da prova ou na vida, tá bom?
Então, esse é o bizu. Presta atenção. Sempre que você tiver a preposição de, para a gente na matemática, ela vai ter apenas um único propósito, tá? Quando você tiver, por exemplo, 5% de qualquer coisa, eu vou botar, por exemplo, R$100, tá bom? 5% de R$100, por exemplo, repara que você colocou a preposição de, meu giz caiu, repara que você colocou a preposição de. Pensa, se a preposição de está aparecendo na porcentagem, grava, isso quer dizer apenas uma coisa, que você tem que fazer uma multiplicação. Renato, como assim? Segura essa, grava, anota. Preposição de na matemática, ela sempre tem um princípio multiplicativo, tá? Princípio multiplicativo. Multiplicativo. Sempre, sempre, sempre. Multiplicativo, tá bom? Ou seja, você vai multiplicar 5% vezes R$100. Vamos ver como é que fica? Olha só, 5%. E aí a questão de você, o tipo de representação que você vai colocar na hora de resolver, e você tem as três formas, ou na forma percentual, ou na forma fracionária, ou na forma decimal. A questão de escolher, isso aí é uma questão muito pessoal, então vai depender de cada aluno, vai depender de você, tá? Você pode escolher qual forma você prefere. Renato, eu aconselho você usar, geralmente você colocar na forma fracionária, ajuda, tá? Porque você já tem ali o denominador sobre 100 e aí você consegue simplificar, tá bom? As frações. E aí a gente vai entrar nessa parte agora. 5 sobre 100. Se é de alguma coisa, então você tem que multiplicar, tá ok? Olha lá. 5 sobre 100 vezes R$100. Então tá aí, ó, vezes 100. E agora vamos lá, agora entra a sacada. 5 sobre 100 vezes 100, na ideia de produto de fração, lembra como é que funciona? Se você multiplica frações, basta você multiplicar na horizontal. Numerador com numerador, numerador com numerador, denominador com denominador. Mas, Renato, não tem ninguém embaixo dos 100, dos R$100. Bom, na verdade tem, né? Todo número inteiro, o seu denominador vale sempre 1, tá ok? Grava essa. E aí, como na multiplicação, eu só preciso multiplicar na horizontal, 5 vezes 100 e 100 vezes 1, né? Você fica com 500, 5 seguido de 2 zeros, embaixo 100 vezes 1, que nos dá o próprio 100. E aí você já poderia ter feito a simplificação, né, que é dividir as potências de 10, aqui ó, 10 dividido por 10, 10 dividido por 10. E aí sobra para você quanto? 5. Cuidado com a hora da resposta, tá? Cuidado, essa é a hora primordial. Por quê? A tua resposta deu 5, mas é 5 o quê? Deu para entender? Cuidado, lembra sempre a unidade que você está trabalhando. No nosso caso, a gente está trabalhando o quê? Dinheiro, né? Reais. Então, se eu quero saber 5% de tantos reais, a resposta só pode sair em reais. Concorda comigo? Então, tá lá. Então, a gente vai ter como resultado R$5. Tá show de bola? Ok? Então, é assim que funciona essa questãozinha, esse bizu, tá bom? Fique esperto nisso aí. E vamos para a próxima parte. Voltando então, fazer exercício de porcentagem, vamos lá? Percebe só, que fácil. 2% de 20 litros, né? Vem pra cá. Vamos botar em porcentagem? Vamos botar na forma fracionária? Ó, 2 sobre 100, 2% de 20 litros. Então, vezes 20 litros. Tudo bem? E aí eu já quero comentar com você o seguinte. Aqui você vai ter dois caminhos. Ou você multiplica 2 por 20, né?
E aí você já pode até simplificar aqui, ó, dividir por 10, né? Porque você pode sempre simplificar as potências de 10, né? O que a galera costuma sempre dizer que é o cortar os zeros, né? Você tem dois caminhos. Ou você multiplica já no horizontal, 2 vezes 2, que dá 4, depois divide por 10. Ou você pode simplificar o 2 por 10, vai ficar 1 sobre 5, simplificando, e depois multiplicar por 2. A opção é sua, tá? Eu quero que você entenda que a ordem aqui não vai alterar, tá? A ordem que você escolher seguir o processo para achar a resposta, isso não vai alterar o seu resultado, tá bom? A matemática é sempre exata, grava isso, tá? É claro que se você fizer a conta errada, aí é diferente. Aí você vai achar o resultado errado, tá bom? Mas não foca nisso não, você vai conseguir. Você é um cara inteligente, você é uma menina inteligente, beleza? 2 vezes 2, vamos fazer no horizontal? 2 vezes 2, 4, ótimo. Embaixo, 10. Renato, minha resposta deu 4 sobre 10. É 4 sobre 10 o quê? Você está fazendo porcentagem de litros. Então, sua resposta só pode ser em litros. Concorda comigo? 4 sobre 10, vamos pensar. E eu já quero aqui mencionar com você a sacada de número decimal. Vem aqui para cima. Olha só. Quando você tem 4 sobre 10, tá? Para você transformar aquilo ali na forma decimal, eu vou fazer essa observação com você. Eu já quero que você entenda isso. Sempre que você vai passar para a forma decimal, basta que você entenda duas coisas. Se você trabalha e nesse conceito de decimal é sempre usando as potências de 10, tá? Você sempre vai multiplicar por 10 ou dividir por potência de 10, ou você sempre vai dividir por potência de 10. Renato, como assim potência de 10? 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, tudo bem? É sempre 1 seguido de zeros, é o que a gente chama na matemática de potências de 10, né? E aí é 10 elevado a 1, 10. O 10 ao quadrado é 100, 10 ao cubo é 1000 e assim por diante, tá? E aí é o seguinte, se você estiver fazendo, se você for transformar de fração para decimal, basta você olhar a contagem dos zeros da sua potência de 10. É muito simples. Como assim? Você tem 4 sobre 10 e aí grava o processo. Se você estiver multiplicando por 10, você vai andar com a vírgula para a direita. Se você tiver para a direita, né? Se você tiver fazendo divisão de potência de 10, a sua vírgula vai andar para a esquerda. E onde que está essa vírgula, Renato? Vem aqui comigo. Se o seu número é inteiro, 4, por exemplo, poderia ser também, vou usar o 4 mesmo, 4, no nosso caso ele é 4,0, tá? Todo número inteiro, a vírgula é sempre no final do número, tá bom? 25, onde é que está a vírgula do 25? 25, é 25 inteiros, então é 25,0, tudo bem? Deu para entender? Show de bola. E aí, 4,0. Se eu dividir por 10, eu tenho que andar com a vírgula para a esquerda. Lembra? Esquerda. Então, vem. Quantas vezes eu ando com a vírgula para a esquerda? E aí, voltando ao que eu estava dizendo, sempre você vai fazer a contagem pelo número de zeros que você tem, pela quantidade de potências de 10 que você tem. No nosso caso, você tem quantos zeros? Apenas um. E se está dividindo por 10, eu vou ter que ir então para a esquerda. Então, tenho que ir para a esquerda, porque eu estou dividindo, e andar uma vez apenas, porque eu tenho apenas um zero. Deu para entender? Ficou claro? Então, grava. Para a direita, eu estou multiplicando. Para a esquerda, eu estou dividindo. Quantas vezes eu vou andar com a vírgula? Depende do número de zeros, tá? Se você tem um zero, você anda apenas uma vez. Uma vírgula, uma casa, né? Um número, um algarismo. Se você tiver 2 zeros, você anda 2 vezes e assim por diante, tá? Vem aqui. 4,0. Se eu estou dividindo por 10, eu tenho que andar com a vírgula para a esquerda. Então, vem para cá, ó. Beleza? E aí, ó, você vai ter um zero antes. E aí ele vai ficar na forma 0,4. Essa é a representação de 4 sobre 10 na forma decimal. Percebeu? Viu como é que é simples? Tá? E aí, ó, só mais uma ideia para a gente fechar a questão. Você está fazendo 2% de 20 litros.
Bom, a minha resposta tem que ser em quê? Em litros. Concorda comigo? Ótimo. Se a minha resposta tem que ser em litros, ó, eu posso colocar em decimal 0,4 ou posso colocar na forma de fração. É a mesma coisa, tá? A galera me pergunta muito isso. Renato, eu coloquei em fração, tá errado? Eu coloquei em decimal, tá errado? Não, não tá errado, tá? Desde que você faça a conta certa, e você vai fazer. Eu acredito nisso, tudo bem? Não fica assustado na questão da representação. É claro, se na alternativa da tua prova tiver apenas em decimal, você vai ter que passar para decimal, tudo bem? Se tiver nas alternativas apenas em fração, a pergunta, né? Você vai ter que passar para fração, tudo bem? Por isso que eu quero que você entenda muito bem o processo na via de mão dupla. Você tem que saber ir e voltar, tudo bem? Isso que é o importante, isso que eu quero que você pegue bem, beleza? E aí, se a minha resposta é 0,4, então eu fico com 0,4 o quê? Litros, tudo bem? Essa é a nossa resposta, em litros, tudo bem? 25% de R$400. Vamos lá? Vem pra cá, ó. 25%, vamos para a forma fracionária? 25 sobre 100. Multiplicando, R$400. Ótimo. Então vem, 400. E aqui ficou até mais fácil, né? Olha só, repara. Você tem, ó, potências de 10, potências de 10. 100 e em cima 100 também. E agora é só multiplicar, né? Fiquei com 25 sobre 1, é 25. E agora eu só posso multiplicar 25 vezes 4. 25 vezes 4, lembra aquela historinha? Você tem 4 moedas de 25 centavos, então você tem R$1. Então, 25 vezes 4, aqui no nosso caso, vai dar o 100. Ok? 100 o que, Renato? Ó, você está trabalhando unidade monetária, real. Então, a tua resposta tem que ser em reais. Não esquece, tá? Então, eu vou ter como resultado R$100. Tá aí. Tudo bem, gente? Viu que fácil? 3. 80% de 80 gramas. Interessante. Ó, vamos lá. 80 sobre 100. Beleza. Vezes 80 gramas. Vamos lá? Olha só. Começa sempre procurando simplificar já, né? Dividir as potências de 10. Ó, eu tenho um 10 aqui e um 10 embaixo. Lá na outra parte eu tenho mais um 10 e tenho mais um 10 embaixo. Tudo bem? Agora é só multiplicar. 8 vezes 8, lembra? 64. Maravilha. Embaixo sobrou alguma coisa? Sobrou o número 1, né? Então a nossa resposta fica apenas 64. Renato, 64 o quê? 64 gramas. Não esquece a unidade, tá? Por favor. 64 gramas. Então, 80% de 80 gramas é equivalente a 64 gramas. Tudo bem? Fácil? Vamos fechar aqui? Antes de a gente ir para o próximo quadro. 120% de 2.000 metros cúbicos. Vamos lá? Vem para cá. Vou fazer aqui embaixo, tá bom? Ó, 120%, 120 sobre 100. Se é de alguma coisa, então a gente multiplica. 2.000. Ótimo. Lembra dos zeros? Ó, 10 e 10, 10 e 10. Você poderia escolher qualquer zero, tá? Não importa também. O que sobrou pra gente? 12 vezes, cuidado, tá? Vai devagarzinho. 12 e aqui sobrou 200. Multiplica devagarinho. Gente, você não vai fazer 200 vezes 12, né? Não. Faz 2 vezes 12. E no final, você simplesmente acrescenta os zeros. É mais fácil, tudo bem? 12 vezes 2, 24. 24 seguido de 2 zeros. 24 seguidos de 2 zeros. Olha aí, ó. O que a gente estava trabalhando? Qual era a nossa unidade? Metro cúbico. Então, a sua resposta tem que dar em metros cúbicos. Tudo bem, gente? Viu como é que é simples? Fechamos mais uma partezinha.